Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa Música e Mensagem. Hoje nós começamos na nossa abertura com uma música belíssima. Se der tempo, nós vamos tocar no final do programa essa música inteira, tá bom? Vamos ver se dá tempo, porque hoje eu quero fazer um programa com um outro tema especial, diferente da nossa série de estudos, tá bom? Como nós estamos aí próximo ao Dia da Criança, hoje eu quero falar sobre o tema a infância e o espírito, ok? Quero falar sobre esse tema hoje em homenagem ao Dia das Crianças. E hoje nós estamos aqui com a presença da minha assistente aqui, que está apresentando comigo o programa, a Bianca Rebelo. A Bianca, ela vai fazer a leitura de uma psicografia do Wagner Borges, do espírito de um rapaz que desencarnou, criança ainda, corrigindo, uma criança que desencarnou, um menino, e o Wagner escreveu uma mensagem que esse espírito passou para o pai. Então, a Bianca Rebelo, ela vai ler essa mensagem muito linda para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Antes, eu quero que a Bianca fale aqui de quem é essa voz belíssima, né? De qual é o grupo que está tocando, que tocou no começo do nosso programa. Fala pra gente, Bianca, qual que é o nome do grupo? O nome do grupo é Chaves da Luz e o CD é Elementos. Isso mesmo, o CD Elementos é o terceiro CD do grupo Chaves da Luz. A Kathleen estava cantando, inclusive eu entrevistei a Kathleen para o nosso programa do YouTube, no canal Vivência Espiritualista, no formato TV. E a Kathleen virá aqui na Rádio Mundial, novamente, para falar desse CD novo. Ela virá aqui em novembro, ok? Então, não percam. Tá aí, é o terceiro CD do grupo Chaves da Luz. A Kathleen, que tem formação em canto lírico, e essa banda, o pessoal do Dr. Sim, eles tocam rock e une rock com um estilo meio de canto lírico. É um trabalho belíssimo. Quem vai explicar melhor do que eu é a Kathleen, ok? Então, vamos ver se der tempo. No programa de hoje a gente toca mais um pouquinho dessa música, tá bom? Então, antes da Bianca ler essa mensagem muito emocionante dessa criança que transmitiu para o pai, por que eu escolhi essa mensagem? Nós estamos no Dia das Crianças, você fala, é um dia de alegria, sim, mas essa mensagem é uma mensagem de alegria, porque a criança ela vem justamente levantar o ânimo do pai, né? Vem falar, pai, não fique sofrendo, não fique chorando, eu continuo vivo, muitas vezes ao teu lado, né? Então é uma mensagem de esperança para os pais que perderam, entre aspas, né, seus filhos ainda criança, ok? Então,
aguarde que a Bianca vai ler. Antes disso, eu quero fazer um pequeno estudo, então, com vocês, sobre o tema a infância na visão do Espiritismo. Allan Kardec abordou esse tema no livro dos Espíritos, ok? Então eu vou ler aqui, olha, na questão 379, eu quero apenas lembrar para quem não conhece, o nosso programa ele é espiritualista, ele é universalista, a gente aprende aqui com todas as doutrinas, nós temos uma mente aberta, somos livre pensadores, né? Mas às vezes eu uso como base dos nossos estudos a obra de Kardec, porque ela dá uma base bacana, principalmente para quem é leigo. E eu sei que muitos ouvintes são leigos, né? Não conhecem muito de espiritismo, mas querem conhecer. Tá? Mas aqui no nosso programa a gente eu já trouxe aqui monges budistas, hindus, a gente já falou de yoga, umbanda, aqui a gente é bem aberto, ok? Então vamos lá. Na questão 379 da infância, tem uma pergunta assim: o espírito que anima o corpo de uma criança, ele é tão desenvolvido como o de um adulto? Está perguntando se o espírito de uma criança, por exemplo, aqui a Bianca. A Bianca ela tem 11 anos, vai fazer 11 anos agora, dia 20 de outubro. Ela está com 10, mas praticamente já logo vai fazer 11 anos. A Bianca, o espírito, ela como espírito, ela pode ser tão desenvolvida quanto um adulto? Vamos ver primeiro o que os espíritos responderam para Kardec. Pode ser mais até, se mais progrediu. Não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento, com a ajuda do qual pode se manifestar. Deixa eu explicar para quem não entendeu. Está dizendo o seguinte: o corpo da Bianca aqui não é um corpo de uma criança, é um corpo em desenvolvimento. O cérebro dela está se desenvolvendo, assim como todo o corpo. Então o que acontece? Por mais que ela seja um espírito que já teve várias encarnações, já foi adulto várias e várias vezes, teve inúmeras experiências, muitas vezes até mesmo em outros planetas, por mais que ela seja um espírito muito experiente, o corpo dela agora é um corpo que está em desenvolvimento. O cérebro dela é um cérebro em branco, novinho em folha, só tem 10 anos de idade. Então, é um órgão que ele ainda não está na sua maturidade. Então, o que acontece? A Bianca, como espírito, ela não vai se manifestar em toda a sua potencialidade. Ok? O corpinho dela oferece limites a isso. A inteligência dela. Não adianta, por exemplo, eu querer ensinar a Bianca coisas muito complicadas sobre a vida, sobre a ciência, que a inteligência, o cérebro dela não está preparado para assimilar isso. Então, o corpo ele oferece um obstáculo para que o espírito, que já viveu várias vidas, se manifeste livremente, ok? Então, conforme o corpo dela for ficando adulto, ela, como espírito, vai começar a manifestar um pouco do quê? Da personalidade dela de outras vidas, junto com a personalidade dela atual, vai manifestar as tendências que ela traz de outras vidas. Por exemplo, vamos supor que a Bianca, ela desde sempre, desde pequenininha, ela sempre foi muito boa para dançar, que é o que acontece com ela. Ela faz balé e ela dança muito bem. Ora, provavelmente ela já vem dançando, já vem se dedicando à dança desde outras encarnações, provavelmente desde as mais recentes. Provavelmente na última encarnação ela também foi bailarina. Então isso está muito fresquinho na memória espiritual dela. Ah, mas ela não se lembra. Sim, ela não se lembra porque o corpo bloqueia. Quando o espírito vai se ligando ao novo corpo, isso vai bloqueando as lembranças. Porém, nós podemos nos lembrar sim, em algumas ocasiões, de outras existências, de outras vidas nossas. Eu mesmo já tive 2 visões de vidas passadas minha pela clarividência. Eu também já me lembrei de outras vidas por meio de sonhos. Então a gente pode sim se lembrar. E é possível que você, ouvinte, também se lembre de outras vidas. Mas talvez essas lembranças venham misturadas com sonhos e você acha que é tudo sonho. Mas de repente não, de repente tem uma lembrança aí de outra vida. Ok? Então,
Ela não se lembra porque o corpo oferece um obstáculo, esse cérebro bloqueia, o corpo físico bloqueia as lembranças, mas ela como espírito já viveu muita coisa, tá bom? Por mais que esse corpinho novo ofereça para ela condições de toda uma nova educação, de todo um novo aprendizado, mas ela como espírito pode ser até mais evoluído do que eu, do que uma pessoa de 80 anos de idade. A idade do corpo não diz nada, não. O que importa é a evolução do espírito, tá? Vamos lá, então, para a próxima questão. Em uma criança de tenra idade, né, de pouca idade, né, o espírito, pondo-se de lado o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito pensa como uma criança ou como um adulto? A resposta é: quando ele é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não podem dar-lhe a intuição de um adulto. Foi o que eu falei. Ele tem, com efeito, a inteligência muito limitada, enquanto a idade faz amadurecer sua razão. É o que eu disse, né? E como o cérebro dela é de uma criança ainda, a inteligência dela é limitada à idade. Por mais que o espírito seja um gênio, claro, quando o espírito vem se dedicando a muitas encarnações a uma área, é natural que ele seja logo de criança um gênio. Por exemplo, Mozart. Mozart com 4 anos já compunha. Com 4 anos ele compunha músicas no piano. Provavelmente é um espírito que vem se dedicando à música, ao piano, vinha se dedicando há muito tempo. Então isso explica o quê? A genialidade infantil. Então, uma criança que é um gênio, desde criança ela tem aquele espírito que desde criança tem uma facilidade para aquilo muito grande, é porque ele vem se dedicando àquilo há muito tempo, há muitas e muitas vidas, tá bom? Vamos continuar, olha. A perturbação que acompanha a reencarnação não cessa subitamente no momento de nascer. Ela não se dissipa, senão gradualmente, com o desenvolvimento dos órgãos. Então, esse estado de esquecimento, essa adaptação que o espírito passa quando ele reencarna, dura anos, tá? Dura anos, é um processo que o espírito está se adaptando a uma nova vida. Vamos lá, a gente ainda tem tempo. Olha, eu vou passar aqui, questão 381. Tem uma pergunta muito interessante, diz assim: morrendo a criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor anterior? A resposta é: ele o deve retomar, pois está desembaraçado do seu envoltório carnal, do seu corpo. Entretanto, não readquire sua lucidez anterior, senão quando a separação for completa, quer dizer, quando não exista mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Então ele está perguntando o seguinte, deixa eu explicar para quem não entendeu. Vamos supor, se tem uma criança, ela morre. Ela vai se manifestar como espírito apenas, no plano espiritual. Ela vai readquirir todas as lembranças de outras vidas, ela vai readquirir aquela inteligência dela, normal, da época que ela era adulta, na última encarnação, logo que ela morreu? Não. Isso vai acontecer, mas é um processo. E não é porque você morreu e é um espírito que você se lembra de todas as tuas reencarnações. Não é assim que acontece, tá? Por quê? Porque nós, como espíritos, somos muito limitados. A gente ainda é muito infantil no sentido de evolução espiritual. Nós somos muito pouco evoluídos ainda. Nós não temos capacidade e nem podemos nos lembrar de todas as nossas reencarnações, mesmo quando você morrer e for um espírito. Por quê? Vamos lá, vamos dizer que você se lembre que numa encarnação você foi um assassino que matou um monte de gente. Será que você está preparado para saber disso? Será que você não vai entrar em crise, em depressão? Será que você está preparado para lembrar que numa outra encarnação você de repente matou um monte de gente? Você percebe como nós ainda não estamos preparados para nos lembrar de todas as encarnações, mesmo quando a gente for espírito desencarnado? É um processo que só vai amadurecendo conforme você evolui. Mas é capaz que você se lembre das últimas encarnações mais recentes. Só que isso leva um tempo. Por exemplo, uma criança que morre, ela vai ser direcionada
para uma colônia espiritual junto de várias crianças. Você vai ter babás lá, tá? Você tem espíritos que se dedicam a cuidar de crianças. Sabia, Bianca, que uma criancinha que morre, um bebê que morre, né? Um bebê, ele não fica desamparado não, ninguém está desamparado. Um bebezinho que morre, ele é acolhido na hora por espíritos benfeitores que levam esse bebê para hospitais espirituais, para colônias. Eu já pude visitar hospitais e colônias espirituais fora do corpo. Enquanto meu corpo dormia, eu saí do corpo e fui visitar. Então, você tem colônias, você tem hospitais que recolhem esses espíritos, principalmente de crianças e bebês, e fazem todo um trabalho. Por exemplo, você tem, entre aspas, creches espirituais que cuidam dessas criancinhas. Por quê? Essa criança ela vai querer ver os pais, você concorda? Ai, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Na hora ela não sabe que morreu. Então você tem aquelas babás que são benfeitores que vão falar, calma, você já vai ver teu papai, você já vai ver tua mamãe. Por enquanto você está aqui sendo auxiliado nesse hospital, a gente vai levar você, tenha calma. Então essa criança ela vai ficar um tempo recebendo tratamento. No momento certo, esses benfeitores vão começar a orientar essa criança de que ela morreu, né? Às vezes, antes de falar que ela morreu, eles levam ela para a terra, aqui na terra, trazem ela aqui na terra, levam ela para visitar os pais, ou ao contrário, tiram os pais fora do corpo e levam até a criança lá numa colônia para eles se reverem, se abraçarem. Tá? Isso acontece para matar a saudade. E com o tempo essa criança vai ser instruída e com o tempo eles vão fazer um trabalho para que esse espírito retome a lembrança da última encarnação dele, de quando ele estava adulto. E assim ele possa plasmar uma aparência, uma forma de adulto. Ele até pode voltar com a aparência de criança se ele quiser, mas aí é porque ele quer. Tá? Eles vão fazer com o tempo um trabalho de hipnose, um trabalho muito complexo, mental, onde eles vão aos poucos fazer com que essa criança se lembre da última encarnação de quando ela era adulta. Tá bom? Então, tudo na natureza é gradativo, não dá saltos. Mesmo um bebê. Sabe, às vezes o bebê está lá dormindo. É possível que o espírito saia do corpo e se manifeste com a aparência que ele tinha na última encarnação. Às vezes como um idoso, por exemplo, se ele quiser. Aí ele volta para o corpo naquele corpinho de bebê. É só ao longo dos anos que aquele perispírito, aquele corpo astral do espírito, vai ter a aparência de um bebê. Ah, Vitor, mas tem um livro do Chico Xavier que eles fazem uma redução na aparência do espírito e ele já adquire a forma de bebê e aí coloca ele no útero. Cada caso é um caso. A gente não pode ler certos livros e achar que aquilo vale para todos os casos. Cada caso é um caso. Há casos em que o espírito ele adquire a forma de um bebê. Mas eu conheço clarividentes e projetores extrafísicos que me relataram que eles viram bebês fora do corpo com a aparência de adultos. Tá bom? O perispírito deles com a aparência de adultos. Bom, esse tema é muito profundo. Dá pra gente falar bastante disso, mas são 4h20, 4h19. Eu quero que a Bianca leia bem tranquilamente, com calma. Falei pra Bianca, relaxa, né? Fica tranquila. Ela vai ler um texto que é muito bonito, que o Wagner Borges captou, psicografou, de uma criança que transmite uma mensagem para seu pai, para ele não ficar triste, porque ele continua vivo. Então, como a gente está próximo do Dia das Crianças, eu resolvi selecionar esse texto para aqueles papais e mamães, né, vovôs e vovós, que tiveram aí um desencarne na família de uma criança, para que eles, de repente, para que isso sirva um pouco de consolo. Né? Quem sabe essa mensagem não console um pouco você que, entre aspas, perdeu seu filho. Então, Bianca, pode ler tranquilamente, do seu jeitinho, essa mensagem no coração do amor, à luz do Espírito. Pai, sei que você não se lembra dos nossos encontros espirituais e até pensa que são apenas sonhos, mas eu vejo você com frequência. Às vezes, antes mesmo de você dormir, eu já estou por perto.
Pena que você não acredita nisso. Parte de você sente, talvez aquela parte do coração que sente e ama, enquanto outra parte, sua mente, racionaliza e afasta qualquer sensibilidade. Eu fico olhando você, entre admirado e carente, inteligente e amargo, espírito e homem, meu pai. Passamos poucos anos juntos aí na Terra, mas nos divertimos bastante, não é mesmo? Eu era bom de bola, mas você ainda é um perna de pau no futebol. Agora, você vai ao campo sem minha presença física e chora a minha falta. Mas eu estou muito vivo e agora jogo em outros campos, muito além do que os seus sentidos físicos podem mostrar. Continuo jogando um bolão e às vezes até os anjos vêm assistir. Pai, nessa noite, mesmo nós nos encontramos, em espírito, enquanto seu corpo dormia, na cama. Nós nos abraçamos e falamos de tantas coisas. Ah, quantas risadas, igual a antes. E eu pergunto a você, por que você ri junto comigo, em espírito, enquanto seu corpo ronca na cama, e durante o dia chora minha falta e deixa a amargura entrar em seu coração? Sei que você não se lembra dessas coisas, mas não gosto de ver você chorando e se lamentando pelos cantos. Foi você quem me ensinou a rir. Foi você quem me ensinou a cantar. Foi você quem me valorizou enquanto vivi na terra. Foi você o meu companheiro. Então, pai, para de chorar. Segue a vida e ensina as pessoas o que você me ensinou. Valorize a si mesmo, do jeito do que você me mostrou. E não me busque no cemitério. É um lugar horrível demais. Apenas durma sorrindo e pensando em nossas brincadeiras de antes. Basta isso. E aí, nos encontraremos novamente e falaremos de muitas coisas. E nossas risadas alegrarão a noite. Pai, amo você. Se quiser, faça uma prece. Não porque eu precise dela, mas para que o seu coração se abra para Deus. Lá de cima, Ele autorizará o nosso encontro espiritual. Volte a sorrir no corpo, como você faz em espírito. Volte a viver sonhando. Seja sempre o pai amigo e generoso que conheci. E nunca mais chore por mim. Na verdade, ria por mim. Pai, estou sendo muito bem cuidado por aqui. Fique tranquilo. Agora, só falta você parar de chorar e voltar a viver e rir. Nós nos encontraremos à noite, em espírito. Recebido espiritualmente por Wagner Borges. Tá aí, linda mensagem, né? Espero que console um pouco o coração dos pais, mães, vovôs, enfim, de todo aquele que acha que perdeu alguém. Saiba que você pode encontrar essa pessoa querida fora do corpo e você talvez misture com sonhos, mas não importa. O que importa é o sentimento, tá? E um dia vocês vão se reencontrar, saiba disso. Então essa mensagem ela não é de tristeza, ela é de alegria, né? É de pureza. E é isso que o Dia das Crianças nos inspira. Bom, quanto tempo a gente tem, Jean? 3 minutinhos? Então vamos fazer o seguinte. Eu quero lembrar que o nosso programa tem o apoio da Revista Cristã de Espiritismo. A que está nas bancas agora de todo o Brasil. O tema de capa é A Visão Holística das Curas de Jesus. Dr. Andrei Moreira, ele expõe algumas passagens do Evangelho de um ponto de vista terapêutico, mostrando que a proposta de Jesus era a cura integral do corpo, mente e espírito. Tem também uma matéria falando sobre angústia. Por que você sente angústia? Uma matéria falando sobre vidas passadas, cuidado com a crise, tá? Uma matéria de como o espírita pode auxiliar aquela pessoa que está no leito de morte, aquela pessoa que está doente, terminal. Como é que você, espírita, pode lidar com a situação? Então, procure nas bancas de todo o Brasil ou no nosso site. Lá no nosso site, a gente está colocando lá no nosso site, tem muitos artigos, tem vários programas gravados, tem muita coisa, e você tem a nossa livraria virtual, você pode adquirir lá. Então, a Revista Cristã de Espiritismo e a Revista Caminho Espiritual, que são as duas que eu edito nas bancas, você compra
como eu disse, nas bancas ou no site. Anote aí o nosso site, www.rcespiritismo.com.br. Tem muito material gratuito para você aprender. E visite o nosso canal no YouTube, que lá você também tem essas gravações do programa Música e Mensagem, e você tem também programas no formato Web TV. Eu agora estou com o programa Autores e Ideias de TV. Vale a pena você assistir, procure lá, canal Vivência Espiritualista. Ou no site da Revista Cristã de Espiritismo tem o link. E curta a nossa página no Facebook. Procure lá no Facebook também, tá bom? Vivência Editorial. Procure lá, Revista Cristã de Espiritismo e Caminho Espiritual, que você acha no Facebook. Bom, eu agradeço aqui a Bianca pela leitura. E vamos encerrar, o que der tempo, Jean, se tiver que cortar não tem problema. Vamos encerrar novamente com essa música número 6, do grupo Chaves da Luz, Preciso do Teu Amor. Fique em paz e até sábado que vem. Você ouviu na Mundial, programa Música e Mensagem, o som que eleva a alma, com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção, vou lhe contar uma história de amor.